Existem astrólogos que ganham fama dizendo que acertaram que um determinado presidente se elegeu. Na verdade, a astrologia ela tem uma lógica que ela mostra a inclinação, por exemplo, as inclinações sociais. Se ela está pendendo mais para o socialismo, para o tradicionalismo. E a gente viu que o antipetismo estava muito forte, que as coisas ortodoxas, as coisas tradicionalistas estavam em alta, como o militarismo, a extrema-direita estava se fortificando, então apareceram astrólogos que apostaram no Bolsonaro, porque apostaram no antipetismo e, como eu já disse no outro vídeo, o Alckmin simplesmente escorreu como areia entre os dedos, ele perdeu tempo, ele perdeu apoio, ele tinha muito tempo de televisão e tinha uma grande coligação, mas ele não estava no time. O Ciro Gomes também chega numa certa média e ele não cresceu. Então a bola da vez que estava ascendendo, mesmo quando só tinha 1%, como a Marici Vogel disse que chutou quando ele tinha 1%, ela apostou no antipetismo porque sabia, claro que sabia que o PT massacrado dia e noite na televisão, na imprensa e pela Lava Jato, ninguém do PT iria se eleger. Então era o antipetismo. E o antipetismo que sobrou foi o Bolsonaro. Então uma jogada de mestre. E na Argentina do mesmo jeito. Todo mundo sabia que o Macri foi um fracasso, que não se reelegeria. Nos Estados Unidos também, dois candidatos. O sistema democrata estava cansado por causa daquele negócio do plano de saúde obrigatório do Obama e tudo mais, os fracassos deles no Oriente Médio, alguns escândalos que apareceram da Hillary Clinton, ainda teve esses envolvimentos de fake news e das redes sociais que Steve Bannon tão projetou lá nos Estados Unidos como projetou aqui. Então ela apostou no Trump. Então duas apostas de extrema direita e dizendo ela que acerta 90%, o que é mentira. Nenhum astrólogo acerta 90%. A astrologia acerta 100%. Os astrólogos, no máximo, acertam 50%, porque são milhares de configurações, milhares de símbolos, e a nossa mente não é capaz de captar os assuntos que estão ali. A gente vai até pelos aspectos mais fortes, os trânsitos que estão mais próximos, as inclinações que estão mais próximas, mas às vezes uma que está mais longe o ser humano está sentindo muito mais, a vida daquela pessoa está sentindo muito mais aquela vibração, então isso é balela, ela não acerta. Peça a ela para acertar o resultado da Copa do Mundo, que ela não vai acertar. Ela vai botar desculpa, que não conhece os mapas da seleção, de todas as seleções e tal. Diga a ela que vai ser o próximo prefeito de São Paulo, que ela não sabe, o próximo prefeito do Rio de Janeiro, que ela não sabe. É um jogo que sensitivos e astrólogos midiáticos fazem, eles optam mais ou menos em vertentes que estão se opondo, estão se chocando e apostam em uma. Se perder, simplesmente ela se recolhe, some, não fala mais naquilo, não pede desculpa, tenta esquecer aquele assunto. E se ganhar, aí ela ganha projeção com aquilo dali. Não só ela, como várias pessoas. Então, outro método é o cara pegar um vídeo, falar num vídeo de 1 hora de diversos assuntos, falando de astrologia, falando de várias coisas. Aí ele fala de diversos temas, de natureza, de evolução social, de política, de tudo na vida. De repente, depois acontece alguma coisa e ele vai lá e capta 1 minuto daquele vídeo de 1 hora, meia hora, 1 hora, e ele diz, e no minuto tal eu falei sobre isso. Porque ele falou em várias coisas, ele vai acabar acertando alguma coisa. Então, o Lucas, que trabalha com astrologia védica, ele vive batendo na tecla dizendo que acertou, que a pandemia viria. É mentira, ele falou num minuto lá que teria um problema, mas ele falou em outros problemas e ele falou rapidamente. Uma pandemia não é um assunto para você falar rapidamente. Como eu falei, ele foi chutando vários assuntos e teve 1 minuto lá que deu certo ele falar na pandemia. Então foi isso que aconteceu. Mas, como estou falando aqui de política, de previsões políticas, eu quero falar aqui das previsões para os Estados Unidos, que vários astrólogos, especialmente os de extrema-direita, vinham dizendo que o Donald Trump seria reeleito, ou será reeleito, e o Bolsonaro será reeleito e terminar o seu mandato. Eu venho dizendo desde o começo que o governo Trump e o governo Bolsonaro de extrema-direita seriam um fracasso. Eles em algum momento iriam tropeçar. Eles estavam colhendo, que nem o Bolsonaro, colhendo os frutos do que o Temer fez, do que o governo Temer vinha ajustando, e o Trump vinha colhendo os frutos do que o governo Obama ajustou.
Até agora ele não fez nada, nenhuma inovação, apenas vem tirando dos pobres, perseguindo imigrantes e tudo mais. Mas o governo em si não tem nenhuma inovação. Ele tem um Mercúrio fraco, muito atacado, não se sabe até como ele chegou a se transformar num bilionário e num presidente da República, mas é porque essa parte negativa do mapa dele se identifica com a negatividade do povo americano. Então, os americanos brancos, retrógrados, capitalistas, ortodoxos, enfim, cristãos, se identificaram com esse lado dele retrógrado, destrambelhado, essa forma de falar mal da imprensa, tudo isso do Mercúrio retrógrado dele, mal configurado dele. Mas ele vai, nessa eleição da agora, se deparar com uma passagem de eixo aí do sistema Keturah, cabeça do dragão, cauda do dragão, que vai mexer no destino dele. E será muito difícil dele se reeleger. Mas como eu fiz na eleição aqui no Brasil, claro que eu percebi a inclinação para o Bolsonaro, mas eu não apostei no Bolsonaro, eu não entrei nessa onda porque eu não uso determinismo na astrologia. Para mim, o livre-arbítrio é sempre mais importante. O mapa de um presidente representa um país, mas o país é soberano, representa milhões de pessoas, tem a ver com a decisão de milhões de pessoas. Então, astrologicamente, o Trump estará desfavorecido, assim como o Bolsonaro está desfavorecido a terminar o mandato e, se terminar e for candidato, a não se reeleger. Mas é claro que depende também dos seus adversários. No caso do adversário Biden, que é o John Biden, adversário do Trump, vai depender de como ele vai fazer sua campanha, como ele vai se expressar, quanto ele vai gastar e como ele vai conseguir convencer as pessoas. Você pode enfrentar um candidato fraco, mas você não usar, não aproveitar aquela fraqueza. Então eu aposto sempre no livre-arbítrio. Mas astrologicamente eu digo que tanto o Trump como o Bolsonaro não tem chance de reeleição. A extrema-direita está minguando, você pode ver que está minguando no mundo todo, errou feio na pandemia. Eles são culpados pelo surgimento da pandemia. Pode ver que os governos não têm aparelho, não só lá e aqui no Brasil. Mas a extrema-direita, que é tão capitalista, eles estão mais ligados a armas, à indústria da bala, à alta tecnologia, à comunicação e o entretenimento. A saúde eles não investem. Então agora o papo é outro. O candidato que souber aproveitar essa parte ligada à saúde, ligada ao bem-estar social, à divisão de riqueza, ao cuidado com o povo, pode ver que é a nova geração da política. A extrema-direita, o neoliberalismo está falido. O neoliberalismo tomou um baque. O coronavírus deu um baque mortal no neoliberalismo, no capitalismo. O Paulo Guedes está aí falando besteira, sufocado, com água até no nariz, já para pedir demissão, porque esse tipo de política só satisfaz os extremistas, aos bolsominions, aos trumpistas, aos olavedes, as pessoas que odeiam o mundo, que odeiam a minoria, que odeiam a pobre e que como Gessé de Souza chama, a elite do atraso.